Agora na CBN, Café, Saúde e Direito, com Stefano Cossenza. Stefano Cossenza, bom dia, tudo bem? E aí, Carol, maravilha, tudo jóia. Mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira e hoje para um tema super interessante que todo mundo que está aí do outro lado do rádio já aumenta o volume, já corre no YouTube também porque estamos ao vivo por lá no @CBN Grandes Lagos. A gente vai falar de cérebro, qualidade de vida e o futuro da neurociência. Conta pra gente quem que você trouxe para falar sobre esse assunto. Hoje eu trouxe uma pessoa que marcou minha trajetória, que me deu alguns puxões de orelha. Necessários. Dr. Eduardo Silva. Dr. Eduardo Silva, que é professor de neurocirurgia na FAMERP, inteligência emocional na Unirp, é neurocirurgião no Centro Cérebro e Coluna e já esteve aqui com a gente, é palestrante também, fala sobre o assunto, sobre o cérebro em alta performance. Doutor, seja bem-vindo novamente, bom dia para você. Bom dia, obrigado, Stefano, pelo convite, obrigado, Carol. E nós vamos falar de um tema muito importante, que é justamente o cuidado com o cérebro. É isso aí. Doutor, para o pessoal te conhecer um pouco mais aí, o que motivou o senhor na área de neurologia, especializar no cérebro, coluna, e se houve algum momento significativo aí que você, na medicina, mudou, você falou, não, eu quero ir para a parte de neurociência, de neurologia. Como que foi essa decisão? Quando eu estava do 5º para o 6º ano, eu já tinha visto quais as especialidades que eu não queria fazer. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a neurocirurgia e a neurologia, porque na época ainda tinha muito pouco recursos em relação ao que tem atualmente, e eu via muitos pacientes morrerem de tumor cerebral, morrendo de trauma, morreram de infecção, morreram de acidente vascular cerebral, ou AVC, e eu falei, opa, eu preciso ajudar as pessoas a mudar o prognóstico da vida delas. Era muito desafiante a neurocirurgia, e eu falei, não, eu quero desenvolver esse desafio e fazer o meu melhor para ajudar as pessoas. Isso foi em relação ao cérebro. E depois que eu estava fazendo já como residente, depois como profissional, 15 anos eu atuei em São José do Rio Preto fazendo cirurgias de tumor cerebral no hospital de base e em outros hospitais. E eu também percebi a carência, principalmente no hospital de base, nós recebíamos muitos pacientes sem muitas coisas que fazer. Eles chegavam com algum problema de coluna, com fratura, com tumor, e não tinha ninguém que fazia em Rio Preto. Então eu regacei as mangas, fui para os Estados Unidos, fui para a Alemanha, fui para a França aprender técnicas inovadoras de cirurgia de coluna, e eu falei, eu vou assumir a cirurgia de coluna porque tem um vácuo aqui em São José do Rio Preto, em região, para poder ajudar e beneficiar os pacientes que ficavam praticamente sem um tratamento adequado. Então essa foi a inspiração, uma para neurocirurgia e a outra para a coluna. Entendi. Foi uma inspiração quase que divina, né? Assim, vou usar meu propósito. Justamente. Vim aqui para mudar. E a neurocirurgia, né? Ela é uma área muito extensa e muito complexa. E como que você propriamente falou, né? Ela, no começo da sua carreira, ela não era muito desenvolvida com as tecnologias que nós temos hoje. E como que você vê esse desenvolvimento dela, tanto na parte clínica e como você como pesquisador, como professor, tanto da neurocirurgia como da neurociência? Como eu comentei, realmente não tinha assim, muito conhecimento e nós não tínhamos muita tecnologia. Depois do advento da tomografia, da ressonância, de PET, scan, para verificar principalmente doenças metabólicas e câncer, então isso facilitou muito o diagnóstico. E também a tecnologia veio melhorando gradativamente. Hoje nós temos, por exemplo, vários instrumentos que facilitam um procedimento cirúrgico
chegou já há algum tempo a neuronavegação, que é como um GPS que usa durante a cirurgia para localizar um tumor, uma lesão, principalmente na profundidade do cérebro, com praticamente mínimo de erro. Então, isso é bem localizado, é um alvo através da neuronavegação. E agora também, inclusive, ano passado eu fiz um congresso em São Paulo, já está chegando nos grandes centros e acredito que a gente possa adquirir o mais precoce possível a robótica. Então, robótica para o cérebro. Vocês já ouviram falar que tem robótica para cirurgia de rins, cirurgias ortopédicas, eventualmente ginecológicas, e agora que está sendo desenvolvida a robótica para cirurgias cerebrais. Então, isso é muito salutar, porque vai propiciar uma precisão muito maior e com menos riscos, na verdade, de ter lesões e também que uma recuperação mais rápida dos pacientes que futuramente vão ser abordados em São José do Rio Preto por cirurgia robótica de cérebro e coluna. Ô, doutor, e por que ainda não tinham cirurgias robóticas para o cérebro? É muito mais delicado? Eu acredito que é mais delicado. Eles desenvolveram inicialmente, principalmente para ortopedia, para renal, e depois, com o desenvolvimento da tecnologia, com a inteligência artificial, isso já foi dando assim, condições para aprimorar e chegar no cérebro. Legal. E hoje, trazendo um pouco essa questão da inteligência artificial, como que você vê a inteligência artificial na neurologia? A inteligência artificial veio para ficar e isso faz parte da evolução. Por exemplo, um ser humano, um médico, mesmo que ele tenha, por exemplo, 15, 20, 30 anos de experiência, ele não viu tantas patologias, e principalmente quando a pessoa se especializa. A inteligência artificial, você dando os dados, ela faz uma previsão diagnóstica com muito mais acurácia. Isso está sendo dado principalmente em ressonância do cérebro. Por exemplo, vários médicos, já foram mostrados em vários estudos, os médicos visualizam uma imagem e com isso com patologias, aquelas patologias assim, de difícil diagnóstico. Então tem muita divergência. Não, isso pode ser um tumor, isso pode ser uma inflamação, isso pode ser sequela de um trauma. E com a inteligência artificial, a chance de erro é muito pequena, porque ela foi codificada por muitas variáveis e a interpretação dela é muito mais rápida que a interpretação de um médico, por exemplo. Então, ela veio para ficar, agora tem que saber usar a favor, não contra. Esse vai ser o grande desafio, né? Exato. É justamente isso. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo com o Lai Ribeiro, o curso que eu fiz com ele falava o seguinte, o que coordena, o que faz a importância é o que está aqui na nossa mente. Você tem uma faca, você pode usar para salvar uma pessoa, operar, e você pode matar. A faca é boa ou é ruim? Não, é aqui, na nossa mente, no nosso cérebro. É igual a diferença do remédio e da droga, né? Basta a quantidade, né? Justamente. E que legal. E no decorrer da sua carreira, você teve uma mudança, assim, que eu venho percebendo, que é um trabalho muito de informação da qualidade de vida, da saúde mental, que você está ganhando uma notoriedade muito grande aqui em Rio Preto e no Brasil todo, sobre a questão da qualidade de vida, uma rotina exigente. E eu queria que você falasse um pouco disso também, para como manter uma saúde mental para os profissionais da saúde. Que nós sabemos que o profissional da saúde tem ali horas e horas de plantão, horas e horas de consultas, que lidam com problemas, com doenças. E como que o senhor enxerga isso e qual mensagem que você consegue dar para esses profissionais que trabalham com tanta responsabilidade? Como se blindar de tudo isso, né? Essa é uma questão muito interessante, Stefano e Carol, porque nós profissionais da saúde, primeiro nós somos educados, ensinados e orientados a ver doença. Ainda, infelizmente, não houve essa mudança de chave aqui no Brasil. Então, nós somos só doente.
E outra questão, eu inclusive em 2019, no Chile, um congresso de neurocirurgia, neurologia e psiquiatria, eu apresentei um trabalho, uma palestra na verdade, sobre a condição de médico e saúde. E eu cataloguei artigos de Harvard, de Universidade de São Francisco, USP e Unesp, em São Paulo. E o que eu cheguei à conclusão, baseado nos trabalhos, 20% dos médicos, os médicos são 20% mais doentes que a população normal. É um paradoxo. Para quem cuida da saúde, é mais doente que a população. Sabe por quê? Porque é grande carga de trabalho, as pessoas trabalham muitas vezes em condições inóspitas, com insalubridade, eventualmente no raio-x, chance de ser contaminado por AIDS, por HIV, por tuberculose, por meningite, por todas as doenças transmissíveis. Ele pode ser contaminado porque lida direto com o paciente, não só o médico, como as pessoas da área da saúde. E o que eu observei aconteceu comigo no início da minha residência, e como profissional na fase inicial, eu trabalhava uma média de 15, eventualmente 18 horas por dia. Eu entrei em exaustão, que é o burnout. E na época até os médicos falavam, eu vou te passar, amigos meus, vou te passar antidepressivo, vou te passar ansiolítico. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu tomar ansiolítico? Eu sendo médico? Eu falei, é muita burrice minha. Então eu mudei a chave. Então eu transcendi, e aí a partir daí eu comecei a fazer vários cursos, cursos de conhecimento pessoal, entre aspas, autoajuda, que as pessoas criticam muito, mas nada mais do que uma melhoria da condição de vida da pessoa. Fiz 24 anos praticamente de meditação, e 12 anos em Porongaba e 12 anos na Fundação Cóndor Blanco no Chile. Então isso aí me deu uma mudança de paradigma e uma mudança de crenças, que eu poderia, mesmo trabalhando muito, ser sadio. E o que eu comecei a me pegar? Então, 4 pilares fundamentais de uma boa saúde para a prevenção de todos os tipos de doenças, inclusive câncer e principalmente Alzheimer. Primeira coisa, atividade física. Hoje, quando eu posso, eu faço uma média de 7 a 9 vezes de atividade física por semana. Aí a Carol vai perguntar, ela me olhou aqui, vai perguntar, mas só tem 7 dias, mas tem dia eu faço 2. Entende? Para ver a importância da atividade física. Eu poderia ficar falando para vocês o dia inteiro sobre atividade física. Como nós não estamos tendo tempo, sim, acredite que é importante. Outro fator, dormir. Se vocês observarem, depois que disseminou a internet, hoje eu atendo crianças, adolescentes, que vai dormir às 4 horas da manhã. Elas esperam os pais dormirem, e depois elas vão para a sala e estão vendo internet, estão fazendo joguinhos. Então isso é um absurdo. Hoje é fundamental um sono restaurador de 7 a 8 horas. Agora vocês vão questionar, mas eu conheço pessoas que dormem 4 horas. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, eles se vangloriavam de dormir pouco. Os dois tiveram Alzheimer. É um dos fatores de Alzheimer. E o outro fator é a alimentação. A nossa sociedade, infelizmente, ela traz, na maioria das pessoas, alimentos, e a maioria das pessoas procura alimentos processados ou ultraprocessados. O que é isso? O alimento ultraprocessado, ele não tem nada de alimento. Ele são vários ingredientes que formam, entre aspas, um pseudo-alimento, e com isso tem açúcar, tem gordura trans, isso degenera o nosso cérebro, degenera o nosso coração, degenera os nossos músculos. E as pessoas, eu falo no consultório, é proibido ou diminuir açúcar, farinha, fritura, leite, refrigerante nunca tomar, nada de álcool, tabaco, maconha e cocaína. Então, todos esses são deletérios à saúde, uns mais, outros menos. E café, por exemplo, 3 xícaras estimula o cérebro para dar energia,
para prevenção de Alzheimer e Parkinson, 3. Só que as pessoas, os pacientes tomam meio litro, 1 litro, eu estou tratando deles de Alzheimer. Então, como você falou, Stefano, é justamente ter essa dosagem. E o outro fator é o estresse. A grande maioria dos seres humanos, elas não têm autocontrole mental. E elas não tendo autocontrole mental, elas vão degenerar o coração, o cérebro, a visão e todo o restante do corpo. Então vamos frisar os 4 pilares. Atividade física. Eu falo para os meus pacientes, o dia que nevar na região de Rio Preto ou em 300 quilômetros ao redor de Rio Preto, estão proibidos de fazer atividade física. Então, atividade física, alimento saudável, principalmente muita verdura, legumes, frutas, alimentos vegetais, de preferência. Sono restaurador e controle mental. As pessoas, elas imaginam que é perda de tempo meditar. Meditar é ganho de saúde, é ganho de vitalidade. E uma outra coisa que eu percebo que tem muito problema, assim, que o pessoal tem muito preconceito, é a questão da terapia. Toda vez que você fala, ou que eu meditei, ou que eu faço terapia, as pessoas olham com uma cara, mas que o benefício que isso traz no decorrer da vida, né, é fantástico, porque o cérebro, ele tira todo aquele estresse para você conseguir focar no que realmente importa. Você se desabastece das coisas ruins, porque você consegue pensar realmente nas coisas boas que acontecem no dia a dia. Isso é fundamental. A terapia, a meditação, como você falou, Stefano, nada mais é que um detox. É um detox de negatividade, um detox de pessimismo, um detox de crenças e de emoções que compromete o bem-estar da pessoa. Sim. E eu acredito que é dessa forma mesmo que a gente tem que começar a falar para as pessoas, porque às vezes elas investem em celular, investem em computador, em televisão, em videogame, e na própria saúde, que é o que vai ser a mola propulsora para elas se dar bem em vários outros aspectos, acaba tirando, né, todo esse foco. E eu queria que você falasse um pouco também desse avanço que hoje as pessoas estão tendo condições de falar de saúde, elas estão tendo condições de receber as informações sobre saúde, só que falta colocar em prática. Como que a gente faz para virar essa chave? É importante, muitas vezes eu convido alguns pacientes, quando eles estão rebeldes a manter um tratamento ou um acompanhamento, eu falo, eu vou te levar no UTI, onde eu faço visita toda semana do hospital de base, nos leitos neurocirúrgicos. Lá você vai encontrar AVC, você vai encontrar pessoas com morte cerebral, pessoas que estão com câncer em fase terminal, estão tetraplégicos, que estão com infecções, e desses, eventualmente, 30 pacientes lá do UTI, neurocirúrgico, talvez 12, 15 é uma média, não volta para casa. Eles vão ser enterrados logo, logo. E eu vou te levar lá para você ver por que você deve priorizar na saúde. Aquelas pessoas que não se dedicam tempo para priorizar na saúde, elas vão perder tempo em cuidar de doença. E cuidar de doença é muito mais caro do ponto de vista econômico, social e de dor, e sofrimento. E o que eu oriento as pessoas é priorizar. Se você não cuida da saúde, você vai cuidar de quê? Que adianta, um exemplo assim bem banal, uma pessoa tem $1 bilhão com Alzheimer ou com câncer final. O que esse dinheiro vai fazer? Não vai fazer nada. Então, assim, é melhor... e outra coisa, Carol, as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. A desculpa de quem não quer fazer nada. A gente acha, né? Quando eles falam assim, não tenho dinheiro para fazer atividade física, eu olho bem assim, no olho delas, igual eu estou olhando para a Mariana, falo, é o seguinte, para você não gastar nada, você tira o calçado e anda descalço. Você não vai gastar um centavo.
Então, as pessoas, normalmente, elas querem uma pílula mágica, uma pílula que elas compram e elas tomam e elas se eximem de qualquer responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida. E, infelizmente, a maioria das pessoas não assume. Elas postergam, elas querem alguém, um médico, ou um cuidador de saúde, o pai, a mãe, o avô, que cuida delas, mas elas não querem ter o autocuidado. Elas acham desculpas, né? Para não fazer, não colocar em prática. Mas é começar, né, doutor? É começar, é o que eu falo para as pessoas. Depois engrena. Começa assim, meditação, começa atividade física. Caminhar na rua. Não, eu falo 1 minuto. Se você não fizer 1 minuto para o seu bem-estar, eu falo para ela, você não merece ser sadio. Falo na lata mesmo, você não merece. Perfeito, mas é a verdade. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e tudo isso é um conjunto. Doutor, que conversa interessante. A gente podia ficar aqui mais meia hora, né, Stefano? Muito Agora interessante. que estamos aquecendo. Obrigada, viu, doutor? Muito interessante saber um pouquinho mais sobre qualidade de vida, sobre o futuro da neurociência. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição quando vocês quiserem discutir mais sobre saúde, estou à disposição. Perfeito. Doutor Eduardo, mais uma vez, obrigado. E parabéns aí pelo caminho que o senhor está seguindo, que inspira muitas pessoas. Não, obrigado. Agora, às 11 horas, a gente vai para o intervalo.